Boa noite a todos, dando continuidade à nossa mesa, parte 2, gravação em andamento. Bem, bem, tirando aí essas questões todas da tecnologia, né, vamos dar continuidade à nossa espiritualidade, né? A gente terminou falando que esses três termos, eles são fenômenos parecidos, né? Eles têm uma certa proximidade, mas são fenômenos completamente diferentes, né? Bem diferentes. Uma parte importante da gente falar, a gente começou definindo logo a religião. A religião, ela vai ter, então, uma instituição, ela vai ser institucional, ela vai ter regras, crenças, proibições, enquanto, por exemplo, a espiritualidade, ela já vai em outra pegada. Ela vai ser livre e criativa. Então, beleza. Vamos pensar sempre em religião como algo dotado de regras, uma questão mais dogmática e uma questão institucionalizada, que as pessoas se adequam ou não àquelas regras e escolhem aquela religião para exercer aquela fé. A espiritualidade, uma boa parte dos autores já considera ela como inerente ao ser humano. Por quê? Ela pode, inclusive, ser uma espiritualidade arreligiosa, né? Esse termo foi utilizado, eu não sei se é um termo correto, mas ele é utilizado em alguns textos. Espiritualidade arreligiosa, ou seja, ela não é religiosa. Ela pode se manifestar dessa maneira também. É claro que a espiritualidade, ela pode se manifestar, e normalmente ela se manifesta também numa religião, né? Óbvio. Mas ela também pode ser manifestável fora da religião. A espiritualidade, então, ela vai ter uma relação com valores e significados. O espírito, né, que vai permitir fazer, né, dessa experiência de profundidade, de captação de simbólico, de mostrar o que se move, de sentido, né? O sentido, nesse caso aí, da própria existência, né? Um autor bacana aí é o Antônio Vale, outro também bem interessante é o Enio Brito e o Giovanetti. Eles vão estar falando para a gente, né, que essa espiritualidade, ela não vai se opor, né, ao material, não vai se opor ao corpóreo. A espiritualidade, ela necessariamente ela não se opõe ao mundano, né? A espiritualidade ela pode estar ligada também ao mundano. Ao mundano. Chegou muita gente aqui, peraí. Então, essa espiritualidade, ela não tem nada a ver com uma fuga de mundo, né? Muitas pessoas pensam que, não, com a espiritualidade eu vou fugir desse mundo. E não, na verdade, ela está muito presente no mundo concreto, no mundo corpóreo, no mundo corporal, na natureza também. Ela está expressa num sentido do que é vivido de fato, né? A espiritualidade, ela vai estar alocada aí, não numa restrição dentro de uma crença ou dentro de uma maneira de se manifestar. Ela vai estar expressa nesse sentido que se vive de fato, num silêncio reflexivo também de contemplação, né? Nesse sentido, é uma ultrapassagem do biológico e do emocional, das vivências, de uma maneira que o indivíduo ele vai estar em composição, em consonância com esse mundo que o cerca, com consonância com a natureza, consonância com os próprios desejos, consonância com as relações com as pessoas, e não necessariamente com o transcendente. Pode ter essa consonância com um transcendente e pode não ter. Então, essa religiosidade, ela não vai nem implicar no questionamento de se existe ou não um Deus. Ela vai estar além disso nesse sentido. É possível eu pensar numa espiritualidade sem pensar num ser transcendente, por exemplo. Essa é uma questão que é bem interessante. Oi, querido. E permite também uma integração do homem, nossa, né, com os outros homens, né? Exatamente. Sem necessariamente passar pelo transcendente, sem necessariamente ter que buscar do transcendente, né? Buscar do sagrado um porquê, uma justificativa, né? Exato. Permitido. Exato. Essa possibilidade, então, por exemplo, de viver uma espiritualidade arreligiosa, como a gente colocou, ela não vai estar ligada, então, necessariamente a nenhuma crença religiosa, esse tipo de espiritualidade. Porém, ela por si só vai buscar um sentido para a existência na própria existência do indivíduo. Né? A espiritualidade, então, ela vai buscar sentido para a minha vida apenas.
ela vai ser algo bem pessoal nesse sentido, né, dessa busca. Porém, assim, se ela for encontrar com a religiosidade, aí ela vai também abarcar um sentido além da vida, além da existência. E aí a gente já vai poder pensar, por exemplo, né, no termo da religiosidade. Um autor que vai colocar isso bacana, como a gente já falou, o Giovannetti, ele vai falar, por exemplo, né, dessa implicação do ser humano. Aí a religiosidade, ela também está além da instituição, ela está além da religião, porém, ela não está sem um transcendente. A religiosidade, ela está ligada também à transcendência. E aí esse ser transcendente, ele vai ser, esse ser supramundano, talvez, né, ele vai estar aí dentro, né, dessa explicação da religiosidade. E aí esse termo, né, de religiosidade, ele vai ser entendido então como uma experiência pessoal única, né, da religião, ou seja, ela vai ser a face talvez subjetiva dessa religião, entendeu? A religiosidade então ela vai ser também, né, uma maneira dessa espiritualidade se manifestar, porém ela está pautada na existência, né, de um transcendente, né? Ela não vai ser a única maneira da espiritualidade se manifestar, mas ela vai estar além dos limites, né, institucionais ou dos limites dogmáticos de uma religião, por exemplo. Então, para a gente organizar bem essas três exposições, esses três conceitos, o que a gente tem que entender? A religião, ela necessariamente está ligada à institucionalização. Essa institucionalização, ela tem regras específicas, dogmas que são escolhidos de serem seguidos pelas pessoas que manifestam o desejo de estarem naquela religião. A religiosidade, ela ultrapassa esses dogmas, ela não necessariamente está vinculada a uma instituição, porém ela tem uma relação com o transcendente. Então ela tem um ser superior para estar se pautando aí e provavelmente ela está ligada também a uma situação pós-vida terrena. Já a espiritualidade, ela pode estar ligada a isso também, tanto a religião quanto a religiosidade, mas ela tem uma proposta que transcende isso, no sentido que ela pode estar ligada, inclusive, à não transcendência, a um não ser transcendente, ou seja, uma espiritualidade que não está ligada a nenhuma crença de um ser superior e também não está ligada necessariamente ao fora da vida mundana. Ela pode terminar também na própria existência com a finitude. Então, ela pode ser marcada também pela finitude. Esses três conceitos, então, de religiosidade, né, espiritualidade e religião, acho que são bem interessantes para a gente marcar essa discussão. Eu até peço desculpas se a exposição está demasiadamente longa, mas eu não consegui fazer uma exposição mais breve desses termos, né? Retomando aí a laicidade, eu prometo que agora eu vou acelerar um pouco, não vou entrar tanto, até porque o Oséias ele colocou muito bem os conceitos, né? A espiritualidade vai ser característica, né, do que é leigo ou laico, ela está voltada para o Estado, nós vivemos em um Estado laico, né? Uma ideologia ou sistema que se baseia num preceito básico, que todo poder político e administrativo ele não vai estar pautado em determinações de igrejas ou ideais religiosos. Por que essa autonomia do Estado é tão importante? Que aí eu vou focar nessa questão da laicidade como segurança de diversidade. Se eu tenho um Estado pautado em determinada religião, tudo que for contra ou diferente daquela religião tende a ser caçado, tende a ser colocado numa situação de pior e tende a ser reprimido. A laicidade garante a expressão de toda e qualquer manifestação religiosa, inclusive de uma não manifestação religiosa. Então, se o Estado ele sai dessa situação laica, o risco da intolerância já aumenta e aumenta muito, porque religiões diferentes elas vão ser perseguidas, como foram historicamente em muitos momentos, né? Por exemplo, aí até hoje a gente vê falar muito da Wicca, né? A Wicca quase que acabou, né? As nossas bruxas foram queimadas por uma relação com a natureza. A religiosidade delas era uma religião de sabedoria feminina, né? Uma religião que era muito interessante e se perdeu em muito, né? Pelos conflitos religiosos e por acreditarem, por exemplo, que era uma religião ligada a situações que não eram interessantes, né? O Estado, então, nesse sentido laico, ele vai promover essa separação entre Estado e religião.
e a partir dessa ideia da laicidade, né, não vai permitir essa interferência de correntes religiosas, né? O Estado laico, então, nesse sentido, funcionalmente, ele garante a diversidade. Ele garante a manifestação livre de qualquer expressão religiosa e da não expressão religiosa também. Então, a laicidade, ela é uma garantia de direitos para todos, né? Inclusive, assim, muitas pessoas confundem, no Estado laico, então seria um Estado ateu? Não. Estado laico não é Estado ateu. Um Estado ateu ele não garantiria nenhuma forma de religiosidade, seria tão preconceituoso quanto um Estado religioso. O Estado laico ele vai abarcar toda e qualquer forma de manifestação, né? Então, assim, a importância desse Estado laico ele vai se centralizar no fato que a liberdade, né, religiosa é um direito humano fundamental, é um direito que deve ser garantido, é um direito que somente o Estado laico consegue resguardar um respeito e igualdade entre toda e qualquer religião, sem o privilégio de uma e a depreciação de outra manifestação. E aí vamos chegar na intolerância religiosa. A intolerância religiosa vai ser um termo que vai descrever uma atitude mental causada por uma falta de habilidade ou uma falta de vontade de reconhecer e respeitar crenças e ideias religiosas de terceiros, né? Vai se construir, então, como uma intolerância religiosa ou política, né, que são muito comuns através da história. Essa intolerância ela vai necessariamente discriminar, ofender, rechaçar liturgias, cultos, discriminar pessoas por conta de práticas religiosas e crenças. Dessa forma, então, essa intolerância está marcada na história da humanidade, né? E era muito comum no estabelecimento de pactos de religiões. Então era comum, por exemplo, né, as religiões institucionalizadas, elas intervirem em governos e intervirem em outras religiões, como a gente viu aí várias vezes nas guerras religiosas. É uma coisa que a gente espera que nunca aconteça nunca mais, né, a partir da laicidade. A religião, então, ela já foi um meio de demarcar poder político. Infelizmente, aí eu ia segurar minha língua dentro da boca, mas eu não consigo, né? Hoje em dia, muitas pessoas querem que isso volte a acontecer e estabelecem-se bancadas religiosas para o controle político, né? Sobre o intuito de ser, né? Tá, eu vou parar por aqui. Acho que todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, então não precisa de eu ser mais claro do que isso. Bem, e além disso, então, é a declaração da ONU, né, ela coloca que desde 13 de maio de 1997 existe uma lei, né, que prevê punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, que aí vai dar para enquadrar isso talvez na intolerância, mas não especificamente essa lei fala da intolerância religiosa. Bom, tem 3 casos, então, recentes para ilustrar um pouco dessas falas, né? O primeiro caso que eu separei foi o caso de Jaguariúna, né? Em 27 de 2 de 2020, um homem judeu foi agredido pelo uso do quipá durante o dia, numa situação rotineira. O cara estava esperando o ônibus e, de repente, outros 3 indivíduos começaram a ofender ele, né, verbalmente, pegaram, seguraram esse rapaz, brigaram com ele, bateram nele e utilizaram um estilete, né, para cortar o quipá dele. Enquanto eles cortavam o quipá desse indivíduo, né, eles disseram, seu judeuzinho merda, né, seu judeuzinho verme. E aí depois eles começaram a agredir esse indivíduo, né, ele apanhou bastante, ele chegou a dar queixa, e inclusive a fala dos indivíduos foi além disso. Eles citaram, Hitler deveria ter matado os judeus e livrado o mundo. No Brasil, né? Especificamente isso foi falado em Jaguariúna. Aí a gente vê também como que, né, a decadência intelectual também é uma arma, né, nesse sentido, né, impressionante. Outro caso também que eu separei, que eu acho interessante a gente conversar um pouco de intolerância, foi em Nova Iguaçu, em 2017, quando uma idosa foi apedrejada por manifestar sua devoção numa religião de matriz africana, né? A idosa tinha 65 anos, ela sofreu ferimentos no rosto, nas mãos, nas costas, porque ela caiu com a pedrada. A vizinha dela sempre colocava ela como macumbeira e outras denominações agressivas.
né? E um dia, quando ela escutou, ó, lá vem a velha macumbeira, hoje que eu acabo com ela. E ela virou para falar com essa vizinha, e aí ela já recebeu uma pedrada e foi gravemente ferida, né, com essa intolerância religiosa. Tem casos e casos também de professores dentro da escola, de alunos dentro da escola também. E o terceiro caso que eu separei foi do Espírito Santo, né, agora, dia 21/8/2020, que talvez seja um dos casos que acho que mais mobilizou as pessoas agora, semana passada, de uma menina de 10 anos, né, abusada desde os 6 anos e grávida desse estuprador. Né? Essa menina ela foi atendida no hospital de referência, né, fez o procedimento de abortamento, de interrupção da gravidez com autorização judicial, né, estava grávida de 22 semanas a 4 dias. 22 semanas e 4 dias. Essa gravidez ela foi descoberta após essa menina ter sido levada ao hospital com dores abdominais, né, e ela revelou que há 4 anos o tio dela abusava dela, um homem de 33 anos que foi indiciado, né, por estupro. Nesse caso especificamente, grupos religiosos foram até a porta, né, dessa instituição para criticar, né, o profissional que iria fazer essa interrupção, para criticar essa menina, que já foi mais abusada do que talvez a maioria de nós durante a vida inteira, né, no sentido assim, de ser rechaçada por estar fazendo um procedimento legal e autorizado, e por ter sido violentada durante 4 anos consecutivos, que é praticamente metade da vida dela. Né? Atualmente, o aborto no Brasil ele é autorizado em 3 situações, né? Quando houver risco para a mulher na gestação, se a gravidez é provocada por estupro e se o feto é anencéfalo. Né? Particularmente, eu acho que dá uma discussão muito bacana, né? Acho que tem várias situações importantes. Por exemplo, o desejo da mulher deveria ser a mais importante de todas, mas não vou entrar nesse meio agora, porque talvez não seja o momento. Para fechar, né, eu gostaria de falar que religião em si não vai ser garantia de cumprimento de regras sociais, idoneidade ou respeito ao próximo. Né? A religião em si, ela não garante isso. Aí a gente pode especificar os 3 últimos casos, né, 3 últimos casos grandes aqui no nosso país. Foi de João de Deus, né, do Espiritismo, Flor de Lis, evangélica, e agora o Padre Robson, católico. Né? 3 pessoas que agiram, né, fora de uma ética, né, da própria ética religiosa deles, que agiram de maneira completamente desrespeitosa ao próximo e que são membros aí de determinadas religiões. E o ateísmo muitas vezes é colocado como um mau caratismo ou como um indivíduo criminoso, como, né, o apresentador da Atena, que recentemente foi condenado aí a pagar uma multa por ter associado o ateísmo à criminalização. Bem, basicamente a ideia, né, seria colocar esses pontos em discussão. Eu quis fazer essa breve exposição, acho que talvez nem tenha sido tão breve assim, eu me desculpo por isso, mas ao mesmo tempo eu não consegui fazer essa exposição mais breve do que isso, né, especificamente. E aí eu gostaria de abrir agora esse microfone para a gente poder conversar um pouco. E muito obrigado aí a todos. Boa noite. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabenizar a Semana Acadêmica, né? Eu não pude participar pessoalmente ao longo das noites, mas eu assisti os vídeos e creio que é um fechamento com chave de ouro mesmo, porque eu acho que é um tema extremamente pertinente, principalmente para os profissionais da área de saúde mental, né? Se a gente trabalha com o ser humano, não tem como a gente desvinculá-lo dessa espiritualidade que o Samuel deixou muito claro, né? Eu sou um pouco suspeita para falar desse tema, porque é um tema que me fascina muito. Eu fiz Ciências da Religião, uma especialização, em que a gente estuda exatamente essa questão da espiritualidade, da busca do ser humano, né, dentro da sua subjetividade, como é que ele busca isso. Eu acho que o Samuel deixou muito claro.
que não necessariamente tem que ser uma coisa transcendente, né? Então, assim, à medida que você vai estudando comportamento humano, e foi muito claro para mim nesse curso de especialização que a gente teve um panorama de todas as buscas, né? Dentro desse foco da espiritualidade, como que o ser humano, ao longo das épocas, foi buscando essa transcendência ou não, mas foi buscando essa espiritualidade para balizar a sua forma de viver. Então, eu queria deixar aqui um testemunho da minha vida profissional. Eu tenho 24 anos de saúde mental e é extremamente importante que o psicólogo ele tenha uma maturidade nesse tema, porque é um tema que permeia o tempo todo a doença mental. Né? Então, assim, a gente vê delírios místicos, a gente vê toda uma manipulação das religiões para essas pessoas que estão frágeis psiquicamente. Então, a gente tem que ter uma postura, enquanto profissional de saúde mental, muito firme, muito ética e muito dentro desse contexto que Oséias falou e o Samuel. A gente tem que estar muito claro para a gente isso, para que a gente possa, de fato, amparar esses pacientes psiquiátricos, porque eles são presa fácil para as diversas religiões, e isso faz com que a gente tenha que contornar, muitas vezes, situações extremamente difíceis. Né? Então, a gente tem pacientes em plena mania que doam um carro para igrejas, né? Pacientes que são manipulados. Então, a gente tem que ter um comportamento ético profissional muito claro, muito centrado, para que a gente possa, de fato, trabalhar com esse paciente, né, que seja na sua subjetividade, na sua espiritualidade, mas de uma forma extremamente imparcial, ética, né? Então, por isso que eu acho que esses temas que vocês colocaram é extremamente pertinente. A laicidade, a diferença de religião com espiritualidade. Eu acho que, enquanto profissionais, a gente tem que ter isso muito claro para que a gente possa, de fato, acolher a demanda desse sujeito que nos procura. Tá? Quero parabenizar, e é um tema, como eu falei, muito interessante. Ô, Gisele, muito obrigado. Obrigado aí pelas contribuições. Que bacana. Eu comecei minha história também com a da ciência da religião. Foi aí. Eu fui fazer também uma especialização e não fechou a turma, né? Aí eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste pra caramba e aí eu consegui fazer umas isoladas do mestrado e fiz meu mestrado em ciência da religião, né? Que é uma área que eu amo, né? Hoje eu estudo o sem religião, né? Eu estudei uma comunidade rural do interior de Minas, que as pessoas elas passaram do catolicismo para o protestantismo e até a ausência total de religião desde 93. Então é um assunto que realmente a gente que está, né, na saúde mental, a gente que está com as pessoas, a gente vê a importância de se trabalhar esse tema dessa maneira bacana, dessa maneira séria. E que bom que você está nessa também. A gente vai ter muita figurinha para trocar daqui para frente. Muito obrigado, querida. Gente, a Lu ela está pedindo aqui para fazer alguma colocação, e aí eu gostaria de pedir para a Lu para se manifestar também, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Tenho acompanhado durante toda a semana. Eu fico assim caladinha, só ouvindo, mas hoje o tema mexeu um pouquinho mais comigo. Sofro intolerância religiosa no trabalho, muitas vezes. Hoje eu estou na área da saúde, sou ACS aqui em Nova Serrana. Então, assim, hoje está mais leve, mas já passei por muito preconceito. Sou dirigente umbandista. O meu encontro com a religiosidade não é só religião, foi uma forma que eu encontrei de me tornar uma pessoa melhor, não para mim, mas uma pessoa melhor com os outros. Foi a minha forma que eu encontrei de ser melhor com os outros e para os outros. Eu vejo o sagrado, assim, tudo para mim é energia.
Independente de ser uma energia boa ou ruim, é sagrado. Então, enquanto eu vejo esse sagrado desta forma, eu estarei respeitando a natureza, o meu vizinho e a forma de se portar do meu vizinho, do meu amigo, do desconhecido. Mesmo que eu não entenda, eu não concorde com o que ele passa, com o que ele faz, eu respeito a opinião, respeito a maneira do outro ser, porque eu aprendi assim. Hoje, ser um bandista para mim não é taxar ali, eu sou macumbeira, como muitos dizem, mas é dizer assim, eu encontrei uma maneira melhor de encontrar o sagrado. E isso se tornou hoje uma pessoa bem diferente da pessoa que saiu de Minas em 2008 e só voltou em 2017. Religião, se olhar a palavra crua, ela é apenas uma religação com o sagrado. E eu consegui me religar. É muito triste ver o que acontece em muitos lugares, aqui mesmo em Nova Serrana, quando alguém me pergunta, mas e qual a sua religião? E eu falo, a pessoa até deixa de conversar comigo. Eu notei isso exatamente essa semana. Tinha uma moça que estava fazendo amizade comigo no ponto do ônibus. E na sexta-feira passada, ela me perguntou qual religião eu era. A partir disso, na segunda-feira, ela já não ficou mais perto de mim no ponto do ônibus, já não conversou mais comigo e já não me cumprimenta mais. Então, assim, taxar as pessoas pela religião, pela cor, pela orientação sexual, eu acho que é muito cruel. Então, eu vejo isso, que a intolerância religiosa ainda é muito presente nos nossos dias. A intolerância religiosa, ela é um desafio, uma afronta à Constituição, à democracia em si, né? Ela afronta a democracia, a intolerância, porque ela são atitudes ofensivas à crença de alguém. Né? Pra vocês terem uma ideia, esses casos que o Samuel colocou, que a Lu disse, é visível e está aparente o tempo todo. Existem estudos, os educadores aí sabem que aqui na Nova Serrana tem também o ensino religioso, né? Existem pesquisas, estudos que mostram que dentro do ensino religioso existe intolerância religiosa. O ensino religioso, ele deveria falar ou deveria proporcionar valores para as crianças, né? Valores, cidadania. Se fala da religião X, tem que falar da religião Y. Né? E as crianças ou os adolescentes que estão nas religiões de matriz africana têm sofrido muito dentro das aulas, porque eles percebem que quando vai direcionar os estudos ou as aulas, ele vai buscar as religiões tradicionais. Então, eles têm sofrido muito isso. Muito preconceito, muita discriminação, muita intolerância. E quando tentam manifestar a sua opinião, os colegas falam para as famílias, e aí esses pais vão à escola para pedir para não continuar nas aulas. Então, existem esses casos que aparecem, né? Mas existem os casos que estão acontecendo o tempo todo, que não tem tanta repercussão, mas que acontece todos os dias. Eu fui fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa recente para saber como que se mede, se percebe a quantidade de casos de intolerância, né? Eu consegui uns dados lá no estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, a média é de 8 casos de intolerância religiosa no estado de São Paulo, por dia. E em 2018, foram 3.254 casos no ano. Em 2017, 3.070. Houve um aumento de 6%. E a maioria desses casos é tratado como injúria.
é simples, não tem muito o que fazer. Então, existe uma afronta à democracia, existe uma afronta à Constituição, por sermos um Estado laico, e isso está garantido. Então, todos nós deveríamos ser respeitados, mas isso não passa só pela lei, né? Isso é mais amplo. E, então, o que a Lu fala sobre esse preconceito, sobre essa intolerância, isso é constante, né? Está dentro das instituições, está dentro desse contexto institucional, social, cultural, familiar, né? Muito amplo isso. Pessoal, é claro que podemos continuar dando continuidade. Eu estou vendo que algumas pessoas se manifestaram aqui via chat. Eu vou tentar fazer uma leitura. Estamos aqui com um pouco mais de 5 minutos, mas aí se cair a gente já fica preparado, a gente manda um novo convite, tá ok? Eu vou voltar lá para cima, que eu acho que eu perdi muitas leituras, muitos comentários. Eu vi que teve comentário aqui do Guilherme, exemplificando aqui alguns casos. Peraí, antes tem mais coisa, desculpa. Patrícia falou que aprendeu muito na pandemia, já que também reforça que estamos aprendendo, né? Patrícia coloca dessa gratidão necessária que precisamos ter, né? Com esse aprendizado também, muito bacana. Cláudia coloca, esse tema é muito bom, adoro. Jaque coloca, religião é uma forma de manifestação da espiritualidade. Eu acho que sim, a ideia da religião, acho que é isso também, né? Leninha chiquérrima, olha que óculos perfeito, então um elogio aí pro óculos da Leninha também, né? Emerson deu uma risadinha. Aí teve uma série aqui de chats privados, aí não posso colocar. Jaque coloca Estado laico, é um Estado democrático, perfeito, Jaque. Poliana, é verdade, estamos em discussão. Karine coloca, Samuel pode falar, eu acho que eu devo estar fora do contexto aqui. Jaque coloca muito triste, também não entendi. Guilherme, aí o Guilherme, teve o caso do judeu preso na cadeia brasileira e policiais forçaram a raspar a barba dele, né? Poliana coloca latino. Guilherme coloca o cara literalmente acabou bem ruim. Aí teve mais. Patrícia coloca, penso que realmente estou em paz com a minha religião e não me incomodo com o outro. Não é a religião, é o caráter da pessoa. Guilherme tece um comentário, né? Teve um padre no Paquistão que queimou livros de Harry Potter, Senhor dos Anéis e outros livros, e o Papa mandou ele se redimir por intolerância religiosa. Poliana coloca que esse negócio de religião deixou ela mal no sábado passado, se quiser se manifestar, viu, Poliana? Já que, por ironia, temos exemplos de todos os lados. Pois eu tive um certo cuidado nisso também, de pensar em exemplos de todos os lados, justamente para mostrar que não é a religião em si, né? Eu acho que ela não é garantia de bem, mas também não é garantia de mal. Acho que as pessoas que vão fazer o bem ou o mal, independente da questão religiosa delas ou da religião que muitos até fingem ter, né? Porque, na verdade, vão muito contra os preceitos, né? Guilherme teve, Poliana, assustador, já que também amo, mas podemos considerar que a transcendência é algo muito forte em todas as culturas e povos, de todas as épocas. Quando a gente fala uma afirmação tão geral, é um pouco mais difícil, né, pensar. Na origem da civilização, né, tem um autor bem interessante, que é o Marcel Gauchet. Ele fala do início da religião na sociedade primitiva. E aí ele coloca bem voltado, Marcel Gauchet, ele vai muito para essa manifestação do exterior, né, do externo ao mundo, num sentido de dominação política, principalmente. Oséias lembra bem disso lá com Henrique Lott, né, Oséias? Então, assim, todas as culturas, todas as épocas é complicado a gente pensar, acaba que fica bem geral, mas eu acredito que a transcendência ela é uma parte fundamental em várias culturas. Eu respondi aqui, Claudinha colocou, muito bem colocado, Gisele elogiou o comentário da colega. Obrigada, Lu, não é fácil essa exposição também, Claudinha coloca. E Cleusa coloca para a gente, a espiritualidade pode explicar um propósito na vida que promova bem-estar, isso é positivo.
mas pode ser negativo quando o indivíduo está em sofrimento e culpa a espiritualidade. A espiritualidade pode explicar um propósito na vida e promove bem-estar no indivíduo. Isso é positivo, mas pode ser negativo quando o indivíduo está em sofrimento e culpa a espiritualidade. Quer dizer, talvez nesse sentido a Creuza coloca que pode servir de uma muleta também a essa espiritualidade para uma culpabilização do indivíduo para algo, né? E Poliana coloca: nazistas não gostam de latinos além de judeu e cigano. São outras formas de manifestação de preconceito também, algumas baseadas também em religião e outras no poderio econômico, né? É uma discussão bem complexa. Eu peço desculpas pela leitura fora de contexto do chat, que eu não consegui acompanhar o chat durante a exposição. Tenho certeza que muita coisa foi colocada antes, mas eu não podia deixar de dar a voz para a manifestação das pessoas. Então, eu peço desculpas não ter contemplado no momento exato, mas faço esse recorte para garantir a voz de vocês. Acho que a gente vai cair. Bem, aí não precisa de convidar de novo, né? Todo mundo volta, pelo amor de Deus. Viu, Oséias? Samuel, Oi, querida. Samuel, eu queria deixar uma dica, principalmente para vocês, psicólogos, nós da saúde mental que trabalhamos com subjetividade. Tem um filme muito bom que mostra as facetas dessa busca, que é Baraka. Não sei se você assistiu. Barata ainda não. Então, eu acho que é um filme bem interessante. Baraka mostra a diversidade da busca por uma espiritualidade do ser humano. Então,